Shalom, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui com a terceira mensagem, né? Das nossas meditações, dos vídeos que eu tenho lançado aqui no canal, como eu tinha falado anteriormente. Passou esse período de carnaval, tive alguns problemas aqui na questão da iluminação da rua e tudo, internet, então fiquei um tempinho sem gravar, mas retornei com esse vídeo. Já indo direto à palavra, eu estava fazendo uma meditação sobre o livro de Esdras, a partir do capítulo 2, né? Aí eu estava lendo sobre o versículo 62. Está escrito assim: eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Dentro dessa meditação, essa palavra, eu queria trazer para vocês que muitas pessoas, né, se dizem filho, hoje se constituem herdeiros de Cristo, né, irmãos nossos, mas muitas das vezes não conseguem provar, né, não conseguem testificar de que são tais pessoas, né, não conseguem trazer hoje um comprovante de que são homens de Deus, de que são pessoas herdeiras de Cristo, que foram renovados pela graça, pela misericórdia e pela conversão através do Espírito Santo. E aí, dentro dessa meditação, eu ainda separei algumas palavras, né? Se vocês puderem abrir aí também, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Vamos lá, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então a gente vem entender que não simplesmente aqueles que proclamam o nome do Senhor, né, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus diz que veio para cumprir a vontade do Pai, né? Nós vemos hoje irmãos que fazem sua vontade, que a gente não vê ali um manifesto da vontade de Deus, não executando a palavra, né, nas suas atitudes, pregando o evangelho com atitude. Continuando na mesma meditação, Mateus 18, vamos a partir do 15, né? Mateus 18, 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Está falando para ir até ele, mostrar o erro dele, o que aconteceu, né? Ir até teu irmão. Diz que se ele não aceitar, né, se você continuar lendo, para levar 2 testemunhas, e após essas 2 testemunhas, se eles não ouvir, ir até a igreja, levar a igreja. E se for o conhecimento da igreja e ele também não aceitar, que a gente o trate como anátema, como os fariseus, como os pecadores, que a gente institua ele, né, que a gente se afaste dele, cortar relacionamentos. Hoje estamos num tempo onde estamos tentando estreitar relacionamentos, trazer pessoas novas, atingir novos horizontes, estar congregando e em união com nossos irmãos, mas a gente vê através da palavra que nem todo mundo está associado com Cristo, e é para a gente estar se associando com Ele. Irmão, mas poxa, não é um pouco radical? A gente está falando de palavras de pessoas aqui que estão convertidas, não pessoas que estão precisando serem atingidas pelo Evangelho, né, que se dizem crentes. A gente está falando aqui sobre nossos irmãos em Cristo, que são de Cristo, tiveram uma experiência com o Espírito Santo, foram alcançados pela graça do nosso Senhor, conhecem a palavra e começam a ter e continuam tendo atitudes que não convém com o reino, né, com aquilo que o Senhor nos pede a fazer. Sei que às vezes parece um pouco radical, mas tem que ser, irmão. A gente tem que ter o caráter renovado e buscar a estatura do varão perfeito. A gente tem que estar tentando seguir o exemplo do nosso Senhor, né? Sejamos imitadores de Cristo. E aí, continuando nessa palavra, queria ir em Romanos 9. Vamos lá em Romanos 9. Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, 6. Não pensemos que a palavra de nosso Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Nem todo aquele que se diz crente é realmente crente, né? Nem todo aquele que se diz convertido está realmente convertido.
Nem todo aquele que se diz irmão, co-herdeiro, filho do nosso Senhor, realmente é filho de nosso Deus, realmente está convertido. Às vezes ele pode estar convencido, né? Por muitas vezes eu estive convencido, irmãos, por muitas vezes eu estive convencido. E hoje eu tenho buscado a minha conversão diária, né? Tomando minha cruz diária e seguindo a Cristo, crescendo de glória em glória, de graça em graça. Tenho tentado ser renovado pelo Espírito Santo, deixando a antiga criatura, né, morta, e vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que é uma batalha constante, é uma batalha constante, não é do dia para a noite, né? Tem pessoas que conseguem essa conversão, esse amadurecimento, essa nova caminhada, consegue se estruturar em Cristo mais facilmente. Tem outras que têm uma maior dificuldade. Eu tive um pouco de dificuldade ao longo da caminhada, até porque muitas das vezes eu não tive bons líderes, né? E quando eu tive, houve um amadurecimento. Assim, hoje é necessário que a gente, como igreja, como um povo seleto, sejamos separados, né? Separados não é parar de evangelizar, não é falar com aquele irmão que está precisando de uma palavra, não é dar a mão ao que está caído, até porque a gente que está de pé cuida para que não caia. O que eu quero trazer hoje aqui é que a gente deve realmente se guardar, que a gente deve realmente tomar cuidado, né? Não se associar com pessoas que não estão indo pelo caminho certo, para que a gente não venha corroborar nem com as obras da carne, né? Nem com alguma coisa que não provém do Senhor. Que a gente venha assim alertar o nosso irmão, como disse a palavra, para que ele também, né, seja orientado. Se você está vendo alguma coisa, se você pode ajudar e não faz, você está pecando. Lá em quer ver? Tessalonicenses 3, do 14 ao 15, diz para a gente não se associar, né, com esses tipos de pessoas que não estão convertidas e tudo mais, para que a gente não seja envergonhado. Todo o texto, todo o contexto que eu estou falando aqui são de pessoas convertidas, né? Agora em Gálatas já diz, Gálatas 6, né? Diz para que a gente venha ajudar os caídos. E em 1 Timóteo 5,20, aos que se converteram e continuam pecando. A gente vê muita gente que já entrou para a igreja, mas não consegue abandonar as coisas do mundo. Realmente tiveram um encontro com Cristo, mas ainda continuam caindo em algumas coisas, né? Não creio que porque a pessoa ainda tem alguns hábitos, realmente não tem tido um encontro com Cristo. Eu creio que possa ter tido um encontro sincero com Cristo, só que ainda está numa batalha, né, entre a carne e o espírito, e muitas das vezes, por ela não se consagrar, a carne acaba vencendo. Por ela não se separar, como a gente está falando aqui, a carne acaba vencendo. Por isso que é importante a busca do jejum, da oração, a palavra, principalmente. A gente vê Jesus resistindo a Satanás através do jejum, a oração e a palavra. Ele resistiu com a palavra. A palavra é o que vai te guiar, como a gente tem sempre falado. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui. Todo vídeo meu que você vê, geralmente eu vou falar sobre que a palavra é realmente importante, né? Você tem que se basear na palavra. Tudo que eu falo aqui, você tem que buscar também na palavra. Você tem que estar buscando as referências bíblicas do que está sendo dito aqui, para ver se é coerente com o que eu estou falando. Porque às vezes você pode estar vendo um vídeo, o homem de Deus está falando e tal. Mas você vê que a sunamita, ela diz assim: não minta para mim, homem de Deus. Talvez ela já possa ter tido um encontro com algum homem que se dizia homem de Deus e mentiu para ela. Então ela já estava até ressabiada sobre esse tipo de pensamento. Não minta para mim, homem de Deus. Então assim, às vezes a minha verdade pode não ser também a verdade da Bíblia. Às vezes eu posso ter tido uma interpretação errada do texto. Claro que aqui a gente está fazendo algumas analogias. Eu estou usando aqui a palavra como uma base para estar evangelizando de alguma forma, te orientando de alguma forma. Às vezes a gente pode pegar um texto isolado, né? Igual, tipo assim, o texto diz: apartai-vos da aparência do mal, né? Para a gente sair da aparência do mal. Ali não está falando sobre o mal em si, mas está falando sobre profecia. Mas se a gente pegar e quiser usar nesse contexto, eu não vejo erro, né? Que nem fala dos fariseus, e aí a gente hoje já dá uma analogia ao diabo falando, né? Ele veio para matar, roubar e destruir.
E a gente sabe que a palavra ali não está falando sobre o diabo, né? Está falando sobre os que vieram antes de Cristo. Está falando das pessoas que corrompiam a palavra, que não executavam a palavra verdadeira, que deturbavam a palavra para seu benefício próprio. E assim, não quero entrar nesse mérito porque não é o debate de hoje, nem a palavra de hoje, mas para a gente entender, né? Se eu quiser usar essa palavra, porque realmente, não vou estar mentindo, ele veio para matar, roubar e destruir. Usando no contexto de todos esses textos, de todas essas palavras, depois você analisa elas melhor ver o contexto, né? Porque senão pode acabar virando um pretexto. Acabar fora do contexto pode virar pretexto. Estude. E seja uma nação separada, até entre os seus, sabe? Até entre o povo que se diz povo de Deus. Como disse a palavra, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é do Senhor. Sim, aquele que faz a vontade de Deus. Jesus diz, né? Fala, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora e tal. E ele diz o quê? Quem é a minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, do meu Pai, de Deus. Então hoje os seus irmãos, você deve considerar seus irmãos, todo aquele que faz a vontade de Deus. E tem as pessoas que vão ser ainda alcançadas, como eu fui, como você aí foi, né? E para isso que a gente batalha, para que elas se tornem nossos irmãos, cordeiros em Cristo, né? Em Cristo, aquele irmão que se converte e gera frutos, e tem um fruto de abundância e frutos permanentes, e que vai gerar mais pessoas, mais irmãos em Cristo, para que o reino seja edificado aqui na terra. Nossa missão é espalhar a palavra, trazer luz, ser sal, como sempre tenho falado. Então hoje, mas como eu posso ser luz se eu estou misturando com as trevas, né? Como é que eu posso trazer uma separação, ser um homem santo, ser o sacerdócio real, nação eleita, o povo separado do Senhor, se eu não me separo? Até do que eu considero ruim dentro da nossa cultura evangélica, dentro da própria igreja. Porque a gente tem visto que nem tudo aquilo que se diz igreja é igreja. A gente vê muitas das igrejas corrompidas, né? O Senhor Jesus, ele veio para os sacerdotes, veio para Israel, veio para o povo, veio para os hebreus, veio para a nação dele, veio para o povo dele, e aqueles que o viram, que tinha conhecimento da palavra, o negou, não conseguiu o reconhecer. Então, muitas das vezes, a igreja pode estar confundida hoje, pode estar cega, né? Pode estar ainda com as escamas nos olhos, não conseguindo reconhecer. Paulo, né, teve que ter o tampão dos ouvidos, as escamas dos olhos retiradas para que ele pudesse entender. O próprio Cristo teve que ter um encontro com ele para falar: Paulo, por que tu me persegues? E aí ele achava que estava fazendo a coisa certa, sabe? Na sua ignorância ali, ou na sua fé cega, Jesus conseguiu alcançar Paulo e mostrar que Paulo estava indo por um caminho errado. E aí eu creio que Cristo, como está me alcançando, ele também vai te alcançar e tirar talvez as escamas dos nossos olhos, continuar tirando as minhas, os tampões dos ouvidos, para que a gente seja realmente aquilo que ele nos chamou a ser, para que sejamos merecedores, né? A gente sabe que não tem como ser merecedor, mas ele nos justificou, e eu creio que pela sua graça e misericórdia conseguiremos ser concluídos nessa boa obra pelo Senhor. Amém? Assim eu deixo essa palavra para você. Continue se separando, continue vendo o que é bom, o que é ruim, continue mostrando e sendo a diferença, e que a gente não seja uma igreja corrompida, seja uma igreja separada, um povo eleito do Senhor, que faz por merecer o sacrifício da cruz do Calvário. Amém? Assim, deixo um beijo. Essa é a palavra de hoje. Obrigado por vocês estarem aí curtindo o vídeo, né? Curte aí, faz comentário, caminha para alguém que talvez seja a palavra que a pessoa está precisando naquele dia, e o Senhor vai operar, por mais simples que seja o vídeo, por mais que seja singelo, né? Essa palavra simples, eu creio que ela vai alcançar o seu objetivo. A palavra do Senhor não volta vazia, e eu creio que essa semente está sendo plantada hoje através desse vídeo, vai gerar algum resultado, nem que alcance uma pessoa, vai gerar resultado. Amém? Assim eu agradeço mais um pouco do carinho de vocês, e por vocês estarem sempre seguindo aí, vendo os vídeos e começando a compartilhar para que a gente alcance mais pessoas. Amém? Um beijo, fica na graça. Amém? Um beijão.